Aviso: pode conter erro de tradução. Capítulo 4. Já se passaram 5 dias desde que Luffy salvou a ilha de Nami e levou ela e sua irmã para sua ilha para proclamá-la sua rainha. Nesses 5 dias, Luffy fez questão de treinar as meninas enquanto fazia o mesmo com os irmãos. Ele ensinou a Nami e Nojiko os conceitos de Haki e continuou treinando-os para aumentar sua resistência, velocidade e força antes de ensiná-los Haki. Ami e Sara também aumentaram suas habilidades enquanto treinavam o Haki. Luffy e Ace e Sabo passaram o tempo treinando e às vezes lutando entre si, com Luffy vencendo na maioria das vezes. Depois desses 5 dias, Luffy acordou de manhã vendo que ao seu lado havia certas garotas dormindo com ele. Nami e Ana estavam do lado esquerdo, enquanto Nojiko e Sara estavam do lado direito. Ao vê-los em sua cama, ele sorriu e após sair da cama foi até a sala de jantar e encontrou Ace e Sabo já comendo. Bom dia, irmãos, disse Luffy, sentando-se em sua cadeira. Bom dia, Luffy, Ace disse, comendo como um porco. Bom dia, irmão. Eu queria saber por que você me pediu para lhe dar o número do Dendemushi do Exército Revolucionário, disse Sabo, parando de comer. Porque preciso que meu pai esteja em contato comigo e precisava que ele encontrasse alguém muito especial, respondeu Luffy, começando a comer. Ace e Sabo apenas assentiram e então as meninas apareceram para tomar café da manhã. Após o café da manhã, Luffy foi com Nami ao escritório de seu rei para aprender navegação com ela. Desde o dia em que começou a morar no palácio, Nami foi lhe ensinando todos os seus conhecimentos de navegação, inicialmente surpreendendo a dedicação de Luffy, já que ele nunca havia demonstrado isso em sua outra vida. Nesses 5 dias, Luffy absorveu tudo que Nami lhe ensinou como uma esponja com a determinação de ter conhecimento suficiente para manter seu Nakama seguro. Então, enquanto ainda estava na aula de navegação de Nami, um mordomo apareceu no estúdio dizendo: minhas desculpas, majestades, mas o rei recebeu uma ligação de seu pai e quer falar com ele. Deve ser o que eu perguntei. Já vou, disse Luffy entusiasmado. Então ele se dirigiu ao Dendemushi e começou a conversar com seu pai. Olá pai, é bom saber que você está bem e espero que esta ligação seja sobre o que conversamos há 5 dias. Monkey D. Dragon, pai de Luffy e líder do exército revolucionário, suspirou um pouco e respondeu. Também é bom saber que meu filho está bem sendo um bom rei. Em relação ao que conversamos, consegui encontrá-la e vou com ela para sua ilha. Embora a princípio ela não confiasse nem um pouco em mim, eu já sabia que isso iria acontecer. Por isso pedi que você contasse a ele o que eu te contei, disse Luffy. Bem, chegaremos na sua ilha com ela em 3 dias e também quero ver você. Muito bem, estaremos ansiosos por você, pai, Luffy disse sorrindo. Até mais, disse Dragon, desligando. Após a conversa, Nami olhou para Luffy com desconfiança e perguntou. O que é isso, Luffy? Luffy apenas sorriu para ele e disse. É uma surpresa, Nami. Nami decidiu confiar em seu amante e eles voltaram ao estúdio para continuar a aula. Após a aula, eles continuaram com o treinamento em que Luffy começou a ensinar o combate para Nami e Nojiko para que pudessem lutar corpo a corpo. Enquanto isso, Ace e Sabo faziam o mesmo com suas irmãs e os 3 dias se passaram com tudo isso. No dia marcado, todos estavam no palácio com a família da Dan, que passou a gostar de Nami por amar Luffy, quando um guarda entrou e anunciou. Meu rei, seu pai Monkey D. Dragon-sama e o exército revolucionário chegaram. Bem, diga a eles que irei recebê-los agora. O guarda saiu e então Luffy disse para Nami, Ace e Sabo. Venham comigo. Assentindo, os 3 seguiram Luffy em direção ao saguão, onde Dragon estava junto com 2 pessoas do exército revolucionário. Ao vê-los, Luffy os reconheceu como Kuma, o tirano, e Ivankov, o rei da Terra-Cama, e quando os viu sorriu ao ver aqueles que o ajudaram em sua outra vida. Ao chegar na frente de seu pai, os 2 se encararam por um momento e então Dragon disse. Nunca imaginei que meu filho libertaria uma ilha como se fosse parte da minha revolução. Fiz isso porque não queria continuar vendo minha amada ilha nas mãos de nobres horríveis e muito menos fazendo parte do governo mundial, disse Luffy sério. Nossa, por ser apenas uma criança você parece um adulto. Você não gostaria de ser o próximo líder do exército revolucionário? Todos ficaram surpresos com as palavras de Dragon, mas Luffy responde. Agradeço a oferta, mas serei um pirata e irei para o mar para me tornar o rei dos piratas. Ao ouvir isso, Dragon fez uma cara melancólica por um momento, mas voltou ao seu rosto habitual e disse.
Bem, deixando isso de lado, aqui está a garota que você me pediu para procurar. Então, uma garota de 18 anos, com cabelos pretos e grande beleza saiu de trás de Kuma e Ivankov com cautela. Nami a reconheceu quando a viu e lágrimas começaram a escorrer de seu rosto ao olhar para Luffy, que sorriu para ela. Então, ele olhou para a garota e não pode deixar de sorrir ainda. Mas já que a garota à sua frente era justamente Nico Robin, aquela que se juntou à sua tripulação por capricho e acabou ajudando a derrotar o governo mundial. Luffy sabia que Robin havia se tornado cautelosa e desconfiada desde a infância, sendo perseguida pelo governo. Então ele preparou o símbolo dos Mugiwaras em sua mão para lhe dar as lembranças a qualquer momento. Então ele estendeu a mão se apresentando. Meu nome é Monkey D. Luffy, rei da Ilha Daphne, futuro rei dos piratas. Eu queria conhecer você, disse ele com um sorriso. Robin não sabia se devia confiar nele, mas vendo que ele não passava de uma criança e que o sorriso que ele lhe deu a acalmou sem saber porquê, ela apertou sua mão dizendo: meu nome é Nico Robin, que prazer. Mas ele não conseguiu terminar porque as memórias de sua vida estavam aparecendo em sua cabeça e depois de um minuto ele voltou a si. Depois de olhar em volta e ver o menino de chapéu de palha dando-lhe o sorriso que ela tanto amava, lágrimas começaram a aparecer em seus olhos. Luffy, percebendo que o Robin de antes havia retornado, disse: eu gostaria de falar a sós com Robin. Nami, venha conosco para o estúdio. Nami assentiu e então Robin começou a segui-los para a surpresa de todos, exceto Sabo, que já conhecia a Robin. Após entrar no escritório e fechar a porta, Nami se jogou nos braços de Robin chorando. Robin, estou tão feliz em ver você de novo. Eu também, Navegador Sam. Mas Capitão Sam, o que está acontecendo e por que estamos vivos e jovens de novo? Luffy foi até sua mesa e sentou-se em sua cadeira e disse: sente-se, é uma longa história e sei que mesmo que seja impossível, você vai entender com sua inteligência. Então Robin sentou-se com Nami para ouvir a história de Luffy. Uma longa e chata história de memória depois. Depois de ter contado tudo o que aconteceu desde que a perdeu, Robin ficou pensativo e então disse: bem, não me surpreende que você tenha acabado com a Imperatriz Pirata, já que ela foi quem mais te amou depois do Navegador. Mas estou surpreso com a existência de D, já que nunca houve um indício dele na história do D que encontramos. Embora eu me divirta com a condição que ele impôs a você para que você pudesse nos ver novamente. Sim, eu sei que é engraçado, mas como eu disse para Nami, se para estar com você novamente eu tiver que ter um harém, estou disposto a fazer isso, disse Luffy com determinação. Fufufu, nunca pensei que o Capitão Sam teria tantas mulheres à sua mercê, disse Robin divertido. Bem, só existirão as mulheres que realmente sentem algo pelo Luffy. Não vou permitir que nenhuma mulher com más intenções ou que não o ame de verdade entre no harém, disse Nami seriamente. Bem, eu conheço algumas mulheres que desenvolveram sentimentos pelo Capitão Sam e certamente estão na lista que fizeram, disse Robin. Sim, e sobre isso, um deles já está aqui na minha frente, disse Luffy ao vê-la. Robin ficou surpreso com suas palavras e disse: Capitão Sam, você... Isso mesmo, Robin, não esqueci sua confissão quando você morreu em meus braços e pretendo retribuir seus sentimentos. Então, se você ainda me ama, será bem-vindo ao harém e terá um dos meus 50 filhos, Luffy disse sorrindo. Robin ficou com os olhos marejados sabendo que seus sentimentos eram correspondidos e foi até Luffy para abraçá-lo. Obrigado, Luffy, prometo ser uma ótima esposa e te dar muitos filhos. Bem, tudo bem, mas preciso que você me ajude com uma coisa, agora que vai morar conosco, disse Luffy quando ela o devolveu ao seu lugar. E você precisa? Preciso que você me ensine a ler os Poneglyphs. Aliás, sobre arqueologia. Robin ficou surpreso e perguntou: por que você quer aprender a ler Poneglyphs, Luffy? Porque pretendo aprender com cada um dos meus nakamas a ser um capitão completo e quero aprender isso com você. Já estou aprendendo navegação com a Nami e estou fazendo isso com determinação. Além disso, se eu puder ler os Poneglyphs, posso desviar um pouco a perseguição atrás de você. Fufufu, vejo que você se preocupa muito comigo. Isso mostra que você será um ótimo marido, Robin disse divertida. Bem, de qualquer forma, vou te ensinar sobre o Haki para que você fique mais forte, Luffy disse sério. Bem, se você quiser, disse Robin. Então vamos voltar. Você deve estar se perguntando o que está acontecendo, disse Nami.
Eles saíram do estúdio e foram até onde os revolucionários estavam junto com Ace e Sabo, vendo que agora Nojiko e os outros estavam lá. Ao chegar, Luffy disse ao pai: depois de conversar com Robin e nos conhecer melhor, ela concordou em ficar conosco. Não se preocupe, vou cuidar dela e mantê-la longe do governo, embora a leve comigo em minha viagem e talvez ela seja presa por eles, mas vou salvá-la quando isso acontecer. Dragon observou por um momento e então começou a sair, mas seu filho o impediu dizendo: quero propor que você use esta ilha como base para seu exército e faça algumas reuniões no palácio. Talvez possamos nos aproximar assim. Dragon olhou para ele e respondeu: obrigado, aceitarei sua proposta e avisarei quando viermos aqui. E então ele saiu com seus 2 seguidores. Quando eles deixaram Nojiko, Anne e Sarah perguntaram a Luffy quem eles eram e quando ele lhes disse que era seu pai e o exército revolucionário, eles ficaram de queixo caído. Então eles viram Robin e Anne perguntaram: e quem é ela? Esta é Nico Robin e ela é uma das minhas futuras nakamas, Luffy disse com um sorriso. Ela não é a garota demônio? Nojiko perguntou surpresa. Eles só a chamam assim por causa de tudo que ela sabe e porque ela é alguém que pode derrubar o governo mundial, disse Nami seriamente. Mas ela não é alguém perigoso e eu confio nela completamente, continuou Luffy. Nojiko e os outros ficaram satisfeitos com a explicação de Nami e Luffy. Então, o mordomo apareceu e após sussurrar algo para Luffy ele foi embora. Bem, vamos para a varanda. Tenho que fazer uma coisa pela Robin. Todos sentiram que isso já havia acontecido antes e seguiram o Luffy. Quando eles chegaram, todo o reino esperava pelas palavras de Luffy. Só quero anunciar que esta jovem, Nico Robin, será mais uma rainha da ilha e que se alguém se atrever a denunciá-la ou fazer algo contra ela, farei com que vivam no inferno. É só isso, obrigado. Depois que o reino partiu, Luffy se virou e sorriu para todos. Fufufu, você planeja transformar todas as garotas que você traz em rainhas? Luffy perguntou, se divertindo. O que há de errado com isso? Luffy perguntou estranhamente. Nada, só estou me divertindo. Mas, estou feliz que você tenha feito isso por mim, meu querido Capitão Sam, disse Robin, beijando Luffy na bochecha. Anne, Sarah e Nojiko ficaram bravas quando viram isso e Anne perguntou: você acha que isso está correto? O quê? Luffy perguntou. Deixe ela ser sua namorada também, já que ela é muito mais velha que você, disse Nojiko, e isso tem a ver? Para mim a idade não importa, só o amor é importante, disse Luffy sério. Ao ouvir isso, Robin ficou emocionado e agarrou Luffy como uma irmã mais velha e o levou embora com Nami seguindo. As meninas decidiram aceitar a situação pois perceberam que o argumento de Luffy era válido. Naquela noite houve um grande banquete em homenagem a Robin no qual ela pôde se divertir com Nami e Luffy como nos velhos tempos. Uma semana depois com a chegada de Robin, o palácio tornou-se mais interessante, pois às vezes ela fazia comentários sombrios. Naquela semana, Robin decidiu ensinar Luffy a ler poneglyphs e também os conceitos de arqueologia. Há alguns dias, Robin e Nami se uniam para ensinar o pequeno Luffy juntos e ele gostava da companhia e das aulas. Então Luffy ficou encarregado de ensinar Robin sobre Haki junto com Nami e Nojiko para que pudessem aprender juntos. Depois daquela semana, Luffy estava passeando na praia com Robin e Nami, aproveitando a companhia deles, quando Robin perguntou, divertido: Luffy, o que você pretende fazer com Cook-san quando disser a ele que você deve ter um harém para que possamos estar vivos novamente? Não se preocupe com isso, Robin. Eu sei que ele vai querer me matar quando eu contar, mas já sei o que fazer com ele, disse Luffy com um sorriso travesso. E o que você pretende fazer com Sanji-kun, Luffy? Nami perguntou interessada. Luffy apenas piscou para ele e disse: isso é uma surpresa. Nami e Robin riram juntos porque pensaram que Luffy tinha algo horrível para Sanji, mas Luffy na verdade tinha algo diferente para ele. Então Luffy viu um barco na beira do mar e uma pessoa na areia, então foi em direção a ela junto com Nami e Robin. Quando chegaram puderam ver uma garota da mesma idade de Luffy e que usava um chapéu de palha como ele. Vendo seu rosto, os três ficaram de boca aberta ao ver que era o mesmo rosto de Luffy, mas feminino. Eles ficaram parados por um tempo tentando entender como existia uma garota com a mesma cara do Luffy e usando um chapéu de palha. Quando Luffy reagiu e pegando a garota e o chapéu ele se dirigiu ao palácio com as duas garotas atrás dele.
Quando chegaram ao palácio, todos estavam na sala, olhando surpresos para a garota, principalmente Ace, Sabo e suas irmãs. Como é possível que exista uma garota muito parecida com o Luffy? Perguntou Nojiko. Eu também me pergunto isso, Nojiko, disse Luffy. É possível que ela seja sua irmã? Ace perguntou. Claro que não, e como você sabe? Anne perguntou. Porque perguntei ao meu pai há um tempo e ele me disse que não tenho irmãs, disse Luffy. Entendo, mas então temos que descobrir quem ele é, disse Nami. Então a menina acordou e vendo todas as crianças ao seu redor, começou a gritar. Saia de perto de mim. Não chegue perto. Luffy se aproximou e tentou acalmá-la. Por favor, acalme-se, não vamos te machucar, fugir. Espera, você se parece muito comigo. Como é isso? Perguntou a garota confusa. Bem, acho que é porque temos uma semelhança graças a um acontecimento de vida que nos faz ter alguém parecido, disse Luffy, surpreendendo Nami, Robin, Ace e Sabo com sua resposta. A garota ficou como uma expressão muda por um momento e depois batendo o punho com a mão disse. Ah, é uma coisa misteriosa. Luffy junto com as 4 pessoas com suas memórias caíram de costas quando viram que ela era tão burra quanto Luffy em sua vida passada. Então o Luffy disse a ele. Bem, acho que você quer saber por que está aqui, então vou te explicar, não me interessa. Fique longe ou eu vou bater em você. Ele disse, esticando o braço para bater nele como Luffy fez. Luffy, vendo a habilidade de sua fruta sobre ela, ficou surpreso, mas reagiu a tempo e se esquivou. Como é possível que ele tenha a fruta Gomu Gomu? Nami perguntou surpresa. Talvez seja algo relacionado ao espaço-tempo, disse Robin pensativamente. Porém, Luffy já sabia a resposta e pensou, isso tem que ser trabalho do D, só pode ser isso. Não basta ele dar irmãs para Ace e Sabo e agora ele me joga uma garota igual a mim com a mesma fruta para o meu harém. D, por que você está fazendo isso comigo? Então ele foi até a menina e a abraçou dizendo, eu não vou te machucar, você acha que eu te salvei porque queria algo de você? Não, eu te salvei porque sei que você é uma boa pessoa, que... Sim, encontrei você deitado na praia com um barco e te trouxe aqui para ser tratado, a sério? Sim, e tenho certeza que você tem uma razão para viver, uma razão. Você deve ter um sonho para realizar, certo? Aí a menina parou de brigar e começou a chorar. Se eu tenho um sonho e quero realizá-lo, Luffy então se separou e sorriu para ele dizendo. Então deixe-me ajudá-lo a realizar seu sonho. A garota sorriu para ele também e então Luffy se apresentou. Eu sou o Monkey D. Luffy e meu sonho é ser o rei dos piratas. A menina ficou surpresa e com os olhos brilhando disse. Esse é mesmo o seu sonho? Bem, eu sou Lazy e meu sonho é ser a rainha dos piratas. Todos ficaram surpresos ao ouvir o sonho de Lazy e saber que havia outra coisa que os tornava parecidos. Luffy achou interessante e disse. Bem, que tal realizarmos nossos sonhos juntos? Mas não pode haver 2 reis piratas, disse Lazy com a cabeça inclinada para o lado. Existe uma maneira de você e eu fazermos isso juntos, Luffy disse sorrindo. E como? Lazy perguntou ainda mais confuso. Luffy olhou para Nami e ela compreensivamente foi até Lazy e disse. Não se preocupe, quando você tiver idade eu te explico. Todos começaram a rir enquanto Lazy ainda estava confuso e Luffy também ria. Então, depois de terem feito um banquete para receber Lazy, no qual viram que ela tinha o mesmo apetite voraz de Luffy, foram dormir com Luffy, dormindo com todas as garotas inclusive Robin. No dia seguinte, eles continuaram treinando e Luffy decidiu treinar Lazy para dominar sua fruta. Luffy já conseguia usar a segunda, terceira e quarta marcha mesmo com seu corpo pequeno, então ele decidiu ensinar a Lazy todos os seus ataques e usar pelo menos a segunda e a terceira marcha. Todos começaram a rir enquanto Lazy ainda estava confuso e Luffy também ria. Então, depois de terem feito um banquete para receber Lazy, no qual viram que ela tinha o mesmo apetite voraz de Luffy, foram dormir com Luffy, dormindo com todas as garotas inclusive Robin. No dia seguinte, eles continuaram treinando e Luffy decidiu treinar Lazy para dominar sua fruta. Luffy já conseguia usar a segunda, terceira e quarta marcha mesmo com seu corpo pequeno, então ele decidiu ensinar a Lazy todos os seus ataques e usar pelo menos a segunda e a terceira marcha. Após 3 dias de treinamento, houve um banquete no qual o pai de Luffy Dragon esteve presente, pois ele havia vindo à ilha para uma reunião do exército. Luffy conseguiu conversar um pouco com Ivankov e também com Kuma e depois conversou com seu pai.
Depois teve uma cena em que Nami e Nojiko estavam uma de cada lado de Luffy bem perto dele e então An começou a brigar com Nami e Sara brigando com Nojiko por causa disso. Enquanto os quatro lutavam em trilhas de fumaça, todos riram e Ivankov disse que Mugiwara Boy era um rei do harém, ao que Dragon olhou para seu filho com interesse e pensou que talvez seu filho pudesse reviver os DS com sua prole. Após o banquete noturno, Luffy estava em seu quarto com suas 6 meninas dormindo com ele, incluindo Lizzie, já que ela disse que se sentia melhor dormindo com ele. Enquanto todos dormiam, ele estava acordado pensando: bem, eu já trouxe Robin para o meu lado e evitei que ele ficasse com areia. Lizzie também apareceu, ela deve ter sido enviada para mim por D para entrar no meu harém e ela tem minhas habilidades. Procurar alguém muito especial. E adormeceu rodeado de 6 meninas muito especiais. Fim do capítulo 4. Capítulo 5. Um mês depois tudo ficou muito animado no palácio com a presença de Lizzie. Não passava um dia sem que a menina do chapéu de palha causasse uma catástrofe. Cada vez que isso acontecia, Luffy era quem mais sofria com as idiotices da garota enquanto Nami, Robin, Ace e Sabo riam secretamente ao ver Luffy sofrendo a mesma provação. Eles acharam engraçado ver Luffy sofrer o que sofreram com ele. Ao longo desse mês o treinamento continuou e eles puderam descobrir que Nami era muito compatível com o Observation Haki e Nojiko era compatível com o Armor Haki. Robin conseguiu aprender Armor Haki enquanto Lizzie conseguiu aprender Observation Haki com muito trabalho. Ace, Sabo, An e Sara já conheciam os dois Hakis e descobriram que An possuía o Haki do rei como Ace e Luffy. Além disso, Luffy continuou com o treinamento de Lizzie e ela agora poderia usar a segunda marcha e os ataques normais que Luffy conhecia bem. Enquanto isso, Luffy continuou seus estudos de navegação e arqueologia graças a Nami e Robin. Porém, um dia, Luffy disse a Robin: Robin, quero pedir que você tenha um novo objetivo já que conseguiu encontrar o rio Poneglyph em sua outra vida. E qual seria esse outro objetivo? Que tal colocar todos os Poneglyphs em um livro para que no futuro todos possam conhecer a história do século vazio e como conseguimos derrubar o governo mundial? Robin ficou entusiasmado com a ideia e disse: parece um gol maravilhoso para mim, então esse será meu novo sonho. Luffy sorriu para ele e disse: bom, mas agora quero que tenhamos um sonho compartilhado já que seremos um casal. Robin sorriu ao ouvir sua proposta e perguntou divertido: Fufufu, e o que poderia ser esse sonho? Descubram juntos toda a história do mundo, seus primórdios, como surgiu a humanidade, como surgiram outras raças, o surgimento do B, tudo. É um grande sonho que podemos realizar juntos, disse Luffy com um sorriso. Robin tinha lágrimas nos olhos ao ouvir o sonho maravilhoso que compartilharia com a pessoa que amava. Ela abraçou Luffy animadamente dizendo: é um grande sonho, Luffy, terei o maior prazer em descobrir a história do mundo com você. Depois disso, os dias seguintes foram de muita atividade com treinos e aulas. Além disso, as reuniões do Exército Revolucionário deram uma oportunidade para Luffy e seu pai se aproximarem um pouco mais. Porém, Dragon também aproveitou a oportunidade para conhecer os futuros parceiros de seu filho por insistência dele, o que as meninas não puderam evitar, pois também queriam que o pai de Luffy as conhecesse e as aceitasse. Então um dia Luffy estava preparando algumas coisas, quando todos entraram e Ace perguntou a ele: o que você está fazendo, Luffy? Ah, olá a todos. Estou preparando algumas coisas para uma viagem que farei. Onde você está indo, irmão? Sabo perguntou. Vou a um determinado restaurante procurar alguém muito importante e isso pode levar vários dias, disse Luffy. Nós iremos com você, Luffy. Lizzie gritou. Me desculpe, mas nessa viagem eu gostaria que apenas Nami e Robin viessem comigo já que vou precisar deles. Os outros terão que ficar aqui e continuar seus treinamentos sem mim. Oh, isso não é justo, eu também queria ir. Lizzie protestou com um beicinho. Eu também queria ir, disse Nojiko com tristeza. E nós, disseram An e Sara. Me desculpe, mas apenas Nami e Robin podem ir comigo por um motivo muito especial que não posso te contar, Luffy disse tentando acalmá-los. Depois de conseguir acalmá-los e dar-lhes boa sorte na jornada, Luffy ficou sozinho com Nami e Robin. Então, vamos buscar Sanji-kun agora? Nami perguntou. Isso mesmo, quero procurar ele e os outros dois de nossos nakamas de uma vez por todas, disse Luffy com determinação. Fufufu, e você pode nos contar como vai acalmar o cozinheiro San quando contar a ele que terá o harém que ele tanto sonhou?
Robin perguntou, divertido. Vocês mesmos verão e eu sei que concordarão comigo com o que vou fazer, disse Luffy, piscando para eles. Depois disso, ambos ficaram mais ansiosos para reencontrar Sanji e acompanharam Luffy até o porto. Depois de colocar tudo no barco, despediram-se de todos e iniciaram a viagem em direção ao Baratie. Eles aproveitaram a viagem para treinar e ajudar Luffy nos estudos, embora tenham feito pausas para aproveitar a viagem juntos. Depois de uma longa jornada, eles puderam ver o restaurante Baratie se aproximando e ficaram ansiosos para ver Sanji novamente. Ao descerem do navio, foram recebidos por um garçom que os conduziu até uma mesa e saiu. Depois de um tempo, um garoto loiro apareceu e atendeu às ordens com naturalidade, para surpresa dos três. Vendo que Sanji não estava pairando sobre Nami e Robin como fazia antes, Luffy pensou, certamente Sanji não recebeu as aulas de cavalaria do velho Zeff. Mas ele será o mesmo novamente quando lhe der suas memórias. Depois de comer, Luffy ligou para Sanji e pediu para ele acompanhá-lo com Nami e Robin para fora e quando chegou Sanji perguntou a ele. Bem, o que você quer? Luffy já estava com o símbolo pronto em sua mão e sorrindo estendeu a mão dizendo. É que a comida que você trouxe é muito gostosa e queria te parabenizar por isso. Sou o Monkey D. Luffy e quando se trata de comer sou um especialista. Sanji olhou para ele por um momento com indiferença e depois sorriu apertando sua mão dizendo. Alegra-me ouvir isso. Eu sou Sanji e sou o melhor cozinheiro do mundo e um dos meus alas como o rei dos piratas. Luffy terminou com lágrimas nos olhos. Sanji levantou a cabeça após ter recuperado suas memórias e quando olhou para Luffy, lágrimas vieram aos seus olhos e ele gritou. Capitão de merda. Estou feliz em ver você de novo, disse Sanji enquanto o abraçava. Também estou feliz em ver você de novo, Sanji, Luffy disse sorrindo. Então Sanji viu Nami e Robin e voltou para sua habitual dança mulherenga. Nami svaa. Robin svaa. Robin riu divertida e Nami só se sentiu feliz por ter seu leal servo novamente. Depois de um minuto dançando ao redor das garotas, Sanji se recompôs e disse. Não se preocupe Luffy, não esqueci que a Nami-san se apaixonou por você e você é casado, mas isso não me impede de ser do jeito que sou com eles, certo? Claro Sanji, você pode continuar o mesmo com Nami mesmo que ela me ame, disse Luffy. Bem, agora eu quero saber o que está acontecendo e por que me tornei criança de novo, disse Sanji chateado. Bem, vamos sentar no chão, a história é longa e peço que não me interrompa até o final não importa o que ouça, Sanji assentiu e depois de se sentar, Luffy começou a história. Um livro de memórias depois um Sanji como uma aura flamejante ao seu redor pode ser visto olhando para Luffy com a intenção de matá-lo. Luffy sabia que Sanji iria olhar para ele dessa forma depois da história que ele lhe contou e também sabia o que aconteceria a seguir. Nami e Robin olharam para os dois preocupados, pois não queriam que seu ex-nakama matasse o homem que amavam. Então Sanji pulou em direção a Luffy e começou a estrangulá-lo dizendo. Eu vou te matar, maldito Gomo. Como é possível que depois de ter se casado com a linda Nami Svan e perdido ela, você tenha se casado com o divino Hancock-sama? E o que é pior, que seu maldito Deus te mande de volta ao passado com a condição de ter um harém? Como você pode ter o harém que sempre sonhei em ter Nami Svan e Robin Svan? Enquanto Luffy estava sendo abalado por Sanji, ele lhe disse. Eu não pude evitar. Depois de perdê-los, Hancock foi quem me ajudou com minha depressão e eu me apaixonei por ela, então nos casamos porque nós dois nos amávamos. Em relação ao harém, não tive outra opção, pois era a condição para poder estar com você e tenho que cumpri-lo porque senão ele desaparece e tudo volta ao zero sem mim na história. No entanto, você não precisa me matar, eu te odeio, merda, eu te odeio. Porque você também pode ter seu próprio harém, eu adoro você, Gomu merda, eu adoro você. Sanji disse, abraçando Luffy carinhosamente. Nami ficou boquiaberta enquanto Robin apenas ria divertida. Luffy estava tentando se recuperar depois que Sanji o soltou e disse. Me escute com atenção, pretendo permitir que você tenha seu próprio harém, mas há duas condições para isso. Número 1, você não fará nada contra meu harém. Número 2, você não irá atrás das garotas da lista fizemos e aqueles que sentem algo por mim. Desde que você preste atenção a essas condições, você poderá ter seu harém com a quantidade de mulheres que desejar. Sanji olhou para ele muito feliz e disse. Claro que sim, se com isso eu puder ter meu oásis de mulheres bonitas, atenderei a qualquer condição, disse ele com olhos em formato de coração.
Estou feliz porque esqueci uma terceira condição e ela é a mais importante se você não cumprir. Esqueça seu harém, Luffy disse dessa vez com uma cara aterrorizante. Sanji engoliu em seco ao ouvir isso e ver a cara de Luffy, então perguntou-lhe: e qual é essa condição? Luffy se aproximou dele e disse com o dedo no peito: você tem que ter certeza de que está com Viola-san e Pudding-san. Você não pode imaginar o quanto eles choraram por você no funeral, especialmente por Pudding-san, já que ela foi sua esposa em sua outra vida. Porém, Viola-san também sofreu sua morte, já que ela também te amava mesmo que você tivesse escolhido Pudding-san. Portanto, prometa-me que ao conhecer cada um você fará todo o possível para estar com os dois. Claro que sim, Luffy. Meus queridos Viola-chan e Pudding-chan, esperem por mim por favor, Sanji disse com olhos de coração. Bem, isso me deixa mais calmo. Mas, você se comportou diferente conosco quando chegamos, é porque o velho Zefa ainda não te deu aulas de cavalaria? Luffy perguntou curioso. Eu agi assim? Sanji perguntou confuso. Sanji-kun, você também tem as lembranças dessa vida, se você as rever talvez você se lembre, Nami disse a ele. Sanji começou a tentar lembrar e depois de um momento, ele disse de repente: acabei de lembrar de algo importante. O quê? Luffy perguntou preocupado. Sanji olhou para dentro do restaurante e depois olhou para Luffy para lhe dar um sorriso travesso. Luffy, Nami-san, Robin-chan, vão até a mesa e esperem um momento, por favor, disse Sanji, levantando-se. Tudo bem, disseram os três, um pouco confusos. Após os três se sentarem, Sanji voltou para a cozinha e quando entrou uma pessoa gritou para ele: onde você estava, Sanji? O velho está chateado porque você desapareceu. Calma, eu estava conversando com alguém. A propósito, quero que você me faça um favor. Que coisa? Quero que você leve isso para o menino do chapéu de palha em uma mesa onde ele está com duas meninas. Diga a ele que ele está vindo até a casa, disse Sanji, entregando-lhe um prato de carne. E por quê? Basta fazer isso e talvez você tenha uma surpresa. A pessoa suspirou e pegou o prato e foi até a mesa, enquanto Sanji observava com um sorriso a porta da cozinha. Aqui, isso é para você, vai pela casa. Ah, carne. Muitas Ele não conseguiu terminar, pois ao ver a pessoa várias perguntas passaram pela sua cabeça. O que você está fazendo aqui? Como isso pôde acontecer? É o trabalho de Deus, o próprio trabalho do tempo. E não era estranho ter essas perguntas na cabeça, pois a pessoa que estava diante dele era ninguém menos que Vinsmoke Reiju, a irmã mais velha de Sanji. Ele não entendia como ela estava na frente dele naquele momento, se era para ela estar com a maldita Germa 66. Por outro lado, Reiju permaneceu imóvel, olhando nos olhos de Luffy enquanto pensava: como é possível que o que vejo nos olhos desta criança seja poder? Um poder que eu não vi nem na minha família e esta criança possui muito dele. De alguma forma, isso me excita. Eles ficaram se olhando por um tempo, quando Luffy disse: muito obrigado, carne é minha comida favorita e ter uma garota tão bonita trazendo para mim torna mais deliciosa. Reiju reagiu corando e disse: que bom que você gostou da comida, com licença, e ele fugiu. Ele entrou na refeição enquanto seu irmão, que tinha visto tudo, sorriu e caminhou em direção aos seus nakamas. Eu não sabia que você poderia dar elogios tão gentis a uma senhora, Luffy, Sanji disse, sorrindo maliciosamente. Quando você convive tanto tempo com uma mulher que cozinha para você com tanto amor, você aprende elogios como esse. Mas deixando isso de lado, o que está acontecendo aqui? Porque sua irmã está aqui, se ela deveria estar com a maldita família dela, Luffy disse sério. Sanji ficou surpreso ao ver seu capitão sério e maduro quando em sua outra vida ele não passava de um idiota imaturo que só ganhou um pouco de maturidade ao se casar com sua linda Nami-san e ter filhos com ela. Fico feliz que você veja esses desgraçados como eles são e em relação à minha irmã, vou te contar o que aconteceu. Tudo começou quando fugi de Germa. Quando minha irmã ia me pressionar para fugir, fiz algo diferente da minha outra vida. Eu a confrontei e pedi que fugisse comigo. Ela tentou recusar, mas eu a convenci dizendo que não iria permitir que a única pessoa que me tratou como um humano além da minha mãe continuasse com aqueles bastardos. Ela entendeu e fugimos juntos. Depois aconteceu tudo quase igual. Passamos por vários restaurantes, conhecemos o velho, ele nos salvou e depois de sobreviver criamos esse restaurante.
E estávamos trabalhando juntos para pagar o velho, até que você chegou e me devolveu minhas lembranças, Sanji disse finalizando sua história. Entendo, parece que é outra mudança na história, disse Luffy pensativamente. Sanji então olhou para ele e disse: eu gostaria de ter meus cigarros comigo, preciso de um. Sanji-kun, você não deveria fumar desde criança. Nami disse, olhando-a seriamente. Ah, é verdade. De qualquer forma, quero te pedir um grande favor, Luffy, Sanji disse. E qual seria o favor, se eu pudesse cumpri-lo? Você poderia incluir minha irmã em seu harém, por favor? Nami cuspiu o suco de laranja que Sanji havia trazido para ela na cara de Luffy, que a olhou com raiva e perguntou a Sanji. Desculpe, Luffy. Sanji-kun, você está realmente pedindo ao Luffy para fazer da sua irmã sua esposa? Sim, Nami-san, eu sei muito bem do que o Luffy é capaz e tenho certeza que com seus 100 anos de experiência, ele tem poder de proteger qualquer um com apenas um dedo. Além disso, quero que minha irmã tenha um daqueles 50 filhos que Luffy precisa para aquela guerra. Eu ficaria muito feliz em ter um sobrinho como o Luffy para lhe ensinar muitas coisas e ser um cavalheiro como eu. Por favor, Luffy, faça da minha irmã uma de suas esposas, Sanji pediu, implorando. Luffy apenas suspirou e respondeu. Sanji, quero que você deixe bem claro que não vou colocar nenhuma mulher que não me ame no meu harém. Não gosto de forçar uma mulher a me amar, então não vou colocar nisso uma mulher que não queira estar nisso. Só incluirei sua irmã se ela se apaixonar por mim e der sinais de fazê-lo. Sanji ficou chocado com as palavras de Luffy e disse. Nunca pensei que veria o dia em que você se comportaria como um cavalheiro, estou muito orgulhoso de você. Mas eu tenho uma pergunta, por que você me permite ter um harém também? Por 2 motivos. Número 1, porque com isso você não vai me incomodar por ter meu harém. Número 2, porque pensei que se o futuro precisar dos meus filhos para uma guerra futura, eu poderia fazer com que houvesse mais poder com os filhos de minhas 2 asas. Luffy disse sorrindo. Ah, isso explica, espere um minuto. Suas 2 asas. Isso significa que o merda do Marimo também vai ter um harém? Sanji perguntou apavorado. Sim, não posso dar harém para um e não para outro. Vou precisar que minhas 2 asas tenham seus próprios filhos para acompanhar os meus naquela guerra, disse Luffy sério. Bem, desde que ele não atrapalhe meu lindo sonho do meu harém, ele pode ficar com o dele. Embora eu duvide muito que exista alguma mulher que tenha se apaixonado pelo maldito Marimo, Sanji disse sorrindo. Não acredite, no funeral havia 3 mulheres que choravam incessantemente por ele, disse Luffy. Você só pode estar brincando comigo. Sanji disse surpreso. Não é brincadeira. Agora, há algo que quero te perguntar, disse Luffy. E que é? Quero que você me ensine a cozinhar e seu estilo de chutar. Sanji olhou para ele por um momento e então perguntou. Por que você quer aprender essas 2 coisas? Porque quero ser um capitão completo e ter o conhecimento e as habilidades de cada um de vocês. Não estou pedindo que você me faça um cozinheiro tão bom quanto você, mas que eu possa pelo menos fazer algo comestível se você estiver fora. Eu também quero aprender seu estilo de chute para ficar mais forte. Luffy respondeu sério. Sanji sorriu e disse. Muito bem, serei seu professor na arte de cozinhar e chutar, mas também vou te ensinar tudo o que é necessário para ser um cavalheiro. Então Nami o agarrou pela camisa e com uma aura assassina disse. Se você transformar Luffy em um pervertido como você, eu mato você. Sanji engoliu em seco e respondeu. Não se preocupe, ele será um cavalheiro mas não um pervertido, ele continuará o mesmo. Nami o soltou enquanto Robin ria divertida e Luffy suspirava. Ok, agora preciso falar com o velho Zef, disse Luffy. E por que você quer falar com o velho? Perguntou Sanji. Porque quero pedir que me deixe levar você e sua irmã para minha ilha. Você quer que morremos com você? Assim é. Você virá comigo para Davna Island e será meu cozinheiro real. Então espere aqui, vou buscar o velho, disse Sanji e correu para a cozinha. Enquanto isso, Luffy sussurrou algo para o mordomo e ele saiu do restaurante. Logo, Zef apareceu com Sanji e Reiju atrás dele. O que você quer de mim, pirralho? Luffy apenas sorriu. Mas, eu sei que você foi um grande pirata e construiu esse restaurante como parte do seu sonho. Além disso, eu sei o que você fez por Sanji e Reiju, então quero te dar isso por tudo isso. O mordomo voltou com um saco grande e o colocou na frente de Zef. Quando o cozinheiro abriu, encontrou uma grande quantidade de frutas vermelhas e olhou surpreso para o menino.
Mas, isto é muito. É o que ele merece pelo que fez por eles e pelo que viveu. Use esse dinheiro para melhorar seu restaurante e alimentar os necessitados. Em troca só peço uma coisa. Que você me permita levar Sanji e sua irmã para minha ilha, disse Luffy com um sorriso. Sanji estava sorrindo orgulhoso com as palavras de seu capitão e Reiju ficou surpreso que o garoto que a chocou queria levar ela e seu irmão. Zef olhou desconfiado para o menino e perguntou. E por que você quer levar a berinjela e o morango? Porque pude ver o potencial que eles têm e posso garantir que posso realizar seus sonhos. Além disso, preciso deles para realizar meu próprio sonho. Zef olhou para ele desta vez com curiosidade e perguntou. E qual é o seu sonho? Luffy apenas sorriu e gritou. Eu serei o rei dos piratas. Ao ouvir suas palavras, Sanji, Nami e Robin sorriram com orgulho, enquanto Zef e Reiju olhavam para Luffy, um com respeito e outro com admiração. Um grande sonho e tenho certeza que você conseguirá realizá-lo. E você, berinjela e morango, o que acha? Perguntou Zef, virando-se para Sanji e Reiju. Velho, quero ir com Luffy, pois ele conseguirá realizar meu sonho de encontrar o All Blue e ao mesmo tempo meu sonho secreto. E também pretendo levar minha irmã, Sanji disse determinado. Bom. E você, morango? Zef perguntou, olhando para Reiju. Reiju estava em uma luta interna, pois por um lado queria ficar para pagar a dívida que tinha com Zef, a quem via como um pai. Por outro lado, ele queria ir com aquele menino que via potencial em seu irmão mais novo, que sempre foi classificado como um fracassado e que também possuía aquele grande poder que podia ser visto até olhando em seus olhos. Ela ainda estava em sua luta interna quando seu irmão tocou seu ombro e disse. Não se preocupe, irmã, Luffy é alguém em quem podemos confiar e se o que te preocupa é a dívida com o velho, podemos pagá-la realizando nossos sonhos. Depois de ouvir suas palavras, ele assentiu com determinação e disse a Zef. Eu irei com eles, quero realizar meu sonho e agora sei que posso realizá-lo com Luffy. Zef sorriu e indo até uma mesa sentou-se e disse. Para finalmente poder me livrar da berinjela e do morango. Bem, vá pegar suas coisas e vá com ele. Sim, velho, disseram os dois irmãos e foram fazer as malas. Não se preocupe, você pode continuar vendo eles já que posso mandar um barco trazê-los quando quiser ou você pode visitar minha ilha quando quiser. Aqui está um Dendemushi para que você possa me avisar se quiser vir para minha ilha, disse Luffy, dando-lhe um Dendemushi. Zef pegou e sorriu para o garoto e lembrando de algo ele disse. Tenho um diário da minha viagem pela Grande Line, você não quer ele para realizar seu sonho? Luffy balançou a cabeça dizendo. Não preciso disso, pois só irei realizar meu sonho com a ajuda dos meus nakamas e da minha própria força. Zef viu algo em Luffy que ele não tinha visto antes. Ele pensou ter visto um homem de 100 anos com um poder e uma experiência que ele nunca tinha visto antes. Então Sanji e Reiju apareceram com suas malas e se despediram do pai adotivo. Zef estava sentado à mesa e disse aos dois. Não pegue um resfriado. Os dois pararam, viraram-se e, ajoelhando-se, disseram entre lágrimas. Obrigado por tudo que você fez por nós. Lágrimas saíram dos olhos de Zef e Luffy junto com Nami e Robin. Assistiram tudo alegremente. Então embarcaram no navio e iniciaram a viagem de volta. Meu nome é Reiju, irmã mais velha do Sanji. É um prazer conhecê-lo, Reiju se apresentou. Nami e Robin se apresentaram a ela e Nami percebeu como Reiju olhava constantemente para Luffy, então ela sabia que seria incluída no harém de qualquer maneira. Luffy então disse a Reiju que ele iria ensinar-lhe Haki e explicou o que era quando ela perguntou a ele. Nami havia entrado no navio para olhar suas cartas de navegação, quando ouviu a porta abrir e fechar atrás dela e se virou para ver Sanji. O que houve, Sanji-kun? Sanji tinha uma expressão sombria no rosto e disse. Nami-san, preciso te perguntar uma coisa muito importante. Nami ficou preocupada e perguntou. O que você precisa? Preciso ver aquela lista que eles fizeram para o harém do Luffy, Sanji disse sério. Nami suspirou de alívio e disse. Ah, que susto, pensei que você fosse me pedir algo indecente. Que? Claro que não, eu sei perfeitamente que você o ama e também não vou ficar entre você e o harém dele, Sanji disse sério. E por que você quer ver a lista? Nami perguntou séria dessa vez. Porque quero saber quais mulheres não posso perseguir. Nami olhou para ele por um momento e lhe entregou 2 grandes pedaços de papel com nomes neles. Sanji os pegou e começou a ler.
Nami percebeu que a cada nome que lia, a expressão de angústia de Sanji aumentava cada vez mais. Quando ele passou para o próximo, as expressões angustiadas continuaram até que ele terminou de ler, voltou ao seu rosto habitual e devolveu a lista para Nami. Quais foram essas expressões de angústia, Sanji-kun? Nami perguntou rindo divertida. É normal ver que as mulheres que eu persegui e que pensei ter esperança com elas, estavam realmente apaixonadas pelo merda do Gomu e estarão novamente, Sanji disse deprimido e saindo da sala. Nami estava rindo e Sanji caminhou em direção a Luffy e o chutou com toda a força. Pelo menos deixe-me ficar com isso para sua sorte, Gomu merda, Sanji disse furiosamente. Luffy não entendeu nada. Alguns dias depois, na ilha D'Avo o navio chegou ao porto e Luffy conduziu Sanji e sua irmã em direção ao palácio junto com Nami e Robin. Ao chegarem, os dois irmãos ficaram surpresos ao ver que Luffy havia falado a verdade e Luffy os conduziu até uma sala onde todos estavam. Ao ver as meninas, Sanji fez olhos de coração e perguntou: "E quem são as belezas?" "Bem, esta é Portgas Dean, ela é irmã de Ace, essa é Sara, irmã de Sabo, esta é Nojiko, irmã de Nami e a última é Laize." Luffy apresentou os dois irmãos. Ansvaya, Sarasvaya, Nojiko Shvaya, Laize Shvaya. Ele parou quando viu Laize e gritou: "Ah, é Luffy, a versão feminina." Todos estavam rindo e Luffy sussurrou: "Na minha opinião ela foi enviada por D para o meu harém. Ele possui minhas habilidades, meus frutos e também a idiotice que possuí em minha outra vida. Assim será, como se fosse eu, mas como mulher. Eu vejo, e não recomendo que você vá atrás deles já que todos têm sentimentos por mim e você já sabe do nosso acordo", concluiu Luffy. Sanji instantaneamente ficou deprimido e então Ace e Sabo se aproximaram. "É bom ver você de novo, cozinheiro", disse Ace. Sanji olhou para eles e disse alegremente: "Ace, Sabo, estou feliz em ver vocês vivos novamente." Após apresentar os dois irmãos às meninas, aconteceu o mesmo que com os demais. Luffy nomeou Sanji príncipe e Reiju rainha, o que deixou os dois surpresos. "Tem certeza que faz isso, Luffy? Você nomeou minha irmã como rainha?" Sanji disse surpreso. Luffy olhou para ele sério e disse: "Chamei Nami de rainha principal por todo o amor que ela me deu, nomeei as outras rainhas secundárias porque elas se tornaram importantes para mim e agora nomeio sua irmã como rainha porque quero fazê-la feliz." Sanji sorriu com isso e sabia que havia deixado sua irmã com o homem certo. Então, Luffy levou Sanji para a cozinha real junto com Reiju e falou com todos os cozinheiros e funcionários. "Quero anunciar que a partir de agora esse menino Sanji será o cozinheiro-chefe desta cozinha e você terá que seguir todas as suas ordens. E se você questioná-lo por ser criança, não o subestime, pois você poderá ver do que ele é capaz. Sanji, deixe o resto para você junto com sua irmã." Ele ia sair, mas virou-se para Reiju e perguntou: "Reiju, qual é o seu sonho?" Reiju ficou surpreso e disse entusiasmado: "Quero ser o melhor cientista do mundo, superando o Vegapunk e sendo diferente de uma determinada pessoa." Luffy sorriu para ele e disse: "É um grande sonho e vou te ajudar a realizá-lo." E ele foi embora. Então Sanji subiu em uma mesa e pisou em uma concha e após agarrá-la no ar, gritou: "Muito bem, seus desgraçados. Quero todos os utensílios desta mesa para uma inspeção, depois quero ver toda a comida no armazém e finalmente verei o estado da própria cozinha." Todos se entreolharam estupefatos e um dos cozinheiros perguntou: "E por que isso tem que ser feito?" Sanji olhou para ele e então o atacou com um chute. O cozinheiro fechou os olhos, mas como não sentiu nada abriu-os e viu o sapato do menino que lhe disse sério: "Você sabe que eles cozinham comida para o rei da ilha, certo? E você também sabe que eles cozinham comida para lindas damas, certo? Por isso, os utensílios devem ser de qualidade e estar em bom estado. Os alimentos também devem estar limpos e imaculados. Agora faça o que eu disse. E também minha irmã Reiju será minha assistente, então eles seguirão minhas ordens." Todos ficaram surpresos ao saber que uma das rainhas seria a segunda no comando da cozinha, mas imediatamente foram fazer o que o loiro ordenou. Enquanto faziam tudo, o cozinheirozinho deu sua opinião do tipo: "Não serve. Olha isso, é uma porcaria. Estas maçãs estão podres. Compre mais disso." Então, naquela noite, um jantar especial foi servido por Sanji, o que fez com que todos que moravam no palácio se surpreendessem com o sabor delicioso que comiam naquele momento. Os únicos que não ficaram surpresos foram Luffy, Nami e Robin, que já conheciam a culinária de Sanji.
Naquela mesma noite, Luffy foi dormir com as meninas pensando: já trouxe o Sanji graças a um capricho do deus do clima, Reiju. O próximo passo será procurar o próximo. Ele adormeceu novamente, mas acordou no meio e encontrou o Reiju dormindo junto com eles. Ele não se importou e voltou a dormir. Fim do capítulo 5. Capítulo 6. Passaram-se 2 semanas em que o nosso capitão não teve muito tempo livre. Ele passava seu tempo treinando com todos, agora com Sanji e Reiju incluídos. Ele fazia aulas de Nami, Robin e agora de Sanji e tinha que cumprir algumas responsabilidades pelo reino. Nos treinos, Luffy lutou contra Ace, Sabo e Sanji, que se divertiram com os 3 irmãos testando suas habilidades, enquanto Reiju fez isso com as meninas e aprendeu o haki de Luffy. Nas aulas, ele continuou aprendendo com Nami e Robin, mas agora aprendeu culinária e chutes com Sanji, que era um professor obstinado como Zef. Quanto ao reino, tudo que ele fez realmente tornou a ilha a mais bonita do East Blue, começando por fazer com que as pessoas do lixão vivessem ao lado dos nobres para que vivessem como iguais. Mesmo assim, os nobres mudaram de ponto de vista com o passar do tempo e conseguiram conviver com eles. Os únicos que não mudaram foram a família de Sabo e Sara, mas isso não importava. Então, Luffy ligou para Nami, Robin e Sanji para contar a eles: eu irei para uma ilha amanhã e você virá comigo. Para qual ilha estamos indo? Nami perguntou. Você sabe disso, Nami, já que foi uma das primeiras ilhas que visitamos juntos e onde o recrutamos. Nami sorriu ao perceber o que ele estava falando. Sanji então perguntou: vamos para outro Nakama? Quem? Luffy apenas piscou para ele e disse: você verá quando chegarmos. Robin apenas riu sabendo que seu amado Luffy poderia ser travesso quando quisesse e Sanji apenas se resignou a ser surpreendido. O resto do dia eles continuaram com o treinamento e em uma ocasião puderam ouvir Sanji gritando na cozinha dizendo que Laizy era uma gulosa como Luffy, mas que ele a perdoaria por ser tão bonita. Luffy, ao ouvir o grito, decidiu garantir a comida para que Laizy não esgotasse os suprimentos do palácio. No dia seguinte, Luffy embarcou no navio junto com seus 3 nakamas, mas antes de embarcar foi parado por alguém. Luffy, me leve com você. Laizy pediu a ele. Luffy olhou para ela por um momento e com um olhar sério disse: não posso levar você comigo, Laizy, entenda. Laizy fez beicinho e depois se agarrou nas pernas de Luffy e olhando para ele com olhar de cachorrinho, ela implorou: por favor, deixe-me ir com você, quero ir ao mar pelo menos uma vez antes de iniciar nossa viagem. Por favor, por favor, por favor. Luffy não sabia o que fazer, já que olhar para o rosto suplicante de Laizy foi algo que suavizou seu coração, mas ele sabia que não deveria levá-la porque tinha que entregar as memórias para sua nakama e ela poderia fazer perguntas. Ele olhou para Nami pedindo ajuda e ela apenas disse: deixe ela vir, já que ela ser sua idiotice não será problema. Luffy entendeu e suspirando disse para Laizy: bem, você pode vir conosco, mas deve se comportar bem. Au! Vamos para o mar! Gritou Laizy correndo de repente para o barco. Luffy ficou ali estupefato, incapaz de acreditar que aquela garota agiria daquele jeito. Então ele ouviu risadas atrás dele e quando se virou pôde ver Nami, Robin e Sanji tentando conter o riso. Você consegue dizer o que é tão engraçado? Luffy perguntou, irritado. É muito engraçado ver como o karma está afetando você, disse Sanji, tentando não rir. Nunca imaginamos ver você na mesma situação quando tivemos que lidar com você, Nami disse segurando o riso. Desculpe Luffy, mas é engraçado ver como você sofre por causa das idiotices do Laizy, disse Robin, se divertindo. Luffy, entendendo o significado de suas palavras, gritou: cale-se. Porém, parte da viagem não foi muito agradável, já que seus 3 nakamas continuavam rindo e isso o incomodava. O resto da viagem foi pior, pois ele passou o tempo tentando manter Laizy no controle enquanto os 3 engraçadinhos não ajudavam rindo dele. Eles chegaram na ilha e quando desceram, Laizy tentou explorar, mas Luffy impediu agarrando sua camisa. Bem, já chegamos na ilha Sirup, casa do nosso querido mentiroso, Luffy disse sorrindo e segurando Laizy que ainda tentava partir em aventuras. Então o Usopp é o próximo? Isso mesmo, Luffy decidiu vir atrás do Usopp e é por isso que estamos aqui, disse Nami. Fufufu, estou ansioso para ver o nariz Kun, disse Robin, rindo. Naquele momento foram surpreendidos por alguns tiros e viram como apareciam algumas bandeiras.
Então apareceu um menino com nariz comprido e um estilingue e apontado para eles e disse: alto aí! Esta ilha é protegida pelo capitão Usopp e seus 3.000 homens, menos 3.000 homens. Surpreendente! Lazy gritou com os olhos brilhantes. Luffy, Nami e Sanji deram tapinhas na testa diante da estupidez da garota do chapéu de palha, enquanto Rob ria divertido. Lazy, é óbvio que ele está mentindo, disse Nami com um suspiro. Lazy demorou um pouco para entender e depois gritou: ah, como você ousa mentir para mim? Ela tentou ir em direção ao Usopp para acertá-lo, mas Luffy continuou segurando-a enquanto suspirava. Então ele olhou para o Usopp que os olhava inquieto desde que descobriram sua mentira e disse: não vou fazer nada contra sua ilha, na verdade vim te ver, eu? Usopp perguntou, apontando para si mesmo. Luffy então desapareceu e quando Usopp o procurou, ele reapareceu na sua frente. Luffy apenas sorriu e estendeu a mão, na qual estava o símbolo dos Mugiwaras, e disse: eu conheço seu pai desde que ele visitou minha ilha com Shanks e me contou sobre você, então queria te conhecer. Meu nome é Monkey D. Luffy, o futuro rei dos piratas. Usopp olhou para ele com olhos brilhantes e disse apertando sua mão: o rei dos piratas? Incrível! Bem, meu nome é Usopp e sou conhecido como o Capitão Usopp, o atirador dos Mugiwaras, o grande mentiroso, inventor, também conhecido como Deus Usopp, a verdadeira identidade do grande Sogeking e alguém que considero meu irmão, Luffy disse com grandes lágrimas no rosto. Depois de recuperar suas memórias, Usopp olhou em volta e viu Luffy chorando, mas com seu sorriso de sempre o reconheceu e o abraçou, gritando e chorando ao mesmo tempo. Luffy, estou muito feliz em ver você novamente. Eu também, Usopp. Estou muito feliz por ter você de volta, irmão. Todos os outros assistiram felizes enquanto o capitão e o atirador choravam nos braços um do outro, com ranho incluído. Depois de um bom tempo choramingando e abraçando alegremente, Usopp separou-se de Luffy e olhou para os outros. Nami, Rob, Sanji, Usopp, gritaram os três. Nami deu um passo à frente e abraçou aquele que ela sempre considerou um irmão. Meu querido irmãozinho, que alegria ver você de novo, disse Nami, abraçando-o. Nami, estou muito feliz em ver minha irmã de novo, Usopp disse alegremente. Então Robin foi até ele e o abraçou. É um prazer ver você, Nariz-kun, como você é fofo quando criança. Robin, fico feliz que a primeira coisa que ouço sobre você não seja algo sombrio. Finalmente, Sanji deu um tapinha no ombro dele e disse: ei, Usopp, que bom ver você como um mentiroso. Sanji, é bom ver que você está bem. Depois de ter tido um reencontro tão emocionante, Usopp perguntou: mas o que está acontecendo aqui? Como é que estou vivo? E por que eu sou criança e você também? Luffy olhou para os outros e após acenar com a cabeça entre eles, disse para Usopp: vamos sentar no chão porque a história é longa e fica mais longa a cada na cama, reclamou, sentando-se com Usopp e os outros. Mas ninguém viu como Lazy desapareceu e foi para a vila em busca de aventuras. Uma história chata de memória. Mais tarde os olhos do Usopp estavam enormes e ele piscava demais. Então, Usopp começou a gritar bem alto: você se casou com a Imperatriz Pirata Boa Hancock. Você tem um deus chamado D. Ele te mandou de volta ao passado para ficar conosco. E é preciso ter um harém para ter 50 filhos e lutar numa grande guerra no futuro. Sim, sim e sim. Tudo o que aconteceu e o que aconteceu depois de voltar também, Luffy disse suspirando. Nossa, agora não sei quem é o mentiroso, disse Usopp, brincando com ele. Ei, não me coloque na mesma categoria, Luffy gritou com dentes de tubarão. Ei, não me coloque na mesma categoria, Luffy gritou com dentes de tubarão. Todos riram e então Nami perguntou: ei, onde está o Lazy? Os três a viravam e quando olharam em volta perceberam e Luffy gritou: não pode ser. Nós a perdemos. Sanji e Nami imediatamente ficaram chateados enquanto Robin se preocupava. Usopp ficou confuso e perguntou: ei, mas quem é o Lazy? Vocês mesmos verão, pessoal, temos que encontrá-lo antes que ocorra uma catástrofe, Luffy gritou, surpreendendo Usopp com sua maturidade. Depois de uma longa busca os cinco procuraram Lazy em todos os lugares em desespero e a encontraram no mesmo restaurante do primeiro encontro comendo carne. Usopp ao vê-la gritou: ah, é outro Luffy. Não é assim, bom, sim, mas não. Esta é Lazy e ela é alguém parecido comigo, com as mesmas habilidades e o mesmo sonho, disse Luffy suspirando.
O Zope olhou para ela surpreso e ela apenas disse eu enquanto continuava comendo. Então o Luffy a repreendeu, gritando: como você pensa em desaparecer assim? Você deve ficar conosco o tempo todo. Nami, Robin, Sanji e agora o Zope tentavam conter o riso quando viram a aprovação de Luffy. Lazy inclinou a cabeça para um lado e disse para Luffy: mas, eu só queria me aventurar e aí fiquei com fome. Então quando cheguei aqui pedi muita carne para o homem. Ele me perguntou como eu iria pagar e eu disse a ele que você iria pagar, e ele sorriu inocentemente. Luffy tinha uma aura perigosa ao seu redor e ele não era o único. Ao ouvir que eles tinham que pagar por toda a carne que ele comia, Nami olhou para ela da mesma forma que Luffy. Nami, você poderia bater nela para mim, por favor? Será o melhor para ela, disse Luffy friamente. Com prazer, querido, Nami disse furiosamente. Naquele dia, um grande estrondo e uma forte reclamação de uma garota puderam ser ouvidos. E como você vê, ele tem a mesma idiotice que tinha naquela época, Luffy disse com um suspiro. Entendo, parece que não conseguiremos escapar dos problemas, disse o Zope, resignado. Bem, agora vá para casa, arrume suas coisas e volte para onde está nosso navio, disse Luffy. Por quê? O Zope perguntou. Porque você vem conosco para minha ilha e vai morar conosco. O Zope ficou surpreso e disse. Mora com você na sua ilha? Mas, se eu fizer isso, não poderei deixar Kaia feliz com minhas histórias e também não poderei criar os piratas do Zope. E o que é pior, aquele maldito pirata Kuro poderia completar seu plano e matar Kaia. Luffy tentou acalmá-lo dizendo. Calma, calma. Providenciarei para que o navio traga você com frequência para que você possa ver Kaia e criar sua tripulação. Quanto ao Kuro, iremos enfrentá-lo quando crescermos e eu tiver algo preparado para ele. Ah, sério? Bom, agora estou mais calmo, então vou com você, o Zope disse alegremente. Ele então correu para casa para fazer as malas e depois voltou para o navio, onde encontrou todos a bordo. Ele também subiu e ficou feliz por estar de volta ao mar com seus nakamas. Aliás, antes de partir ele foi até Kaia para contar a ela que estava indo para uma ilha com alguns amigos, mas que voltaria muitas vezes para vê-la. Depois de uma longa jornada, chegaram à ilha onde todos os esperavam. Ao descer, o Zope ficou feliz em ver os irmãos de Luffy vivos e pode conhecer suas irmãs, irmã de Sanji, e ver Nojiko novamente. Em seguida, realizaram um grande banquete para comemorar a chegada do Zope. No dia seguinte, Luffy reuniu todos e disse: tenho treinamento especial para Nami, Robin, Sanji, Nojiko, An, Sara e Lazy. Que treinamento? Perguntou Nojiko. Venham comigo. Luffy os levou até a montanha para onde seu avô havia levado e quando chegaram disse-lhes. Neste monte Ace, Sabo e eu ficamos mais fortes ao enfrentar suas criaturas e perigos. Vocês farão o mesmo e Sanji, você não terá permissão para proteger nenhuma das garotas. Deixe-os se protegerem e não se preocupe, meus irmãos estarão zelando por eles e só agirão quando necessário para que não morram. Enquanto isso, irei ao palácio treinar Reiju e Usopp. Boa sorte, e desapareceu. Quando todos o viram desaparecer, permaneceram alertas, mas ouviram um rosnado atrás deles e quando se viraram viram um grande urso olhando para eles, então fugiram. Ace e Sabo olharam para eles em algumas árvores e pensaram que seu irmão mais novo era como seu avô, fazendo-o sobreviver nas montanhas. Enquanto isso, Luffy voltou ao palácio para ir até Usopp e Reiju. Muito bem Usopp, eu sei que você conhece o Observation Haki, então vou te treinar em armadura Haki, resistência, combate e outras coisas. Aliás, gostaria que você me treinasse em mira, tiro e outras coisas que você conhece, Luffy disse ao Usopp. Então agora você quer aprender com o grande Usopp? Muito bem, vou fazer de você um grande atirador, disse Usopp com orgulho. Luffy apenas sorriu e começou o treinamento de Usopp e continuou o de Reiju. No final do dia, os outros voltaram um pouco magoados e cansados dizendo que entendiam como Luffy tinha sido tão forte antes. Então, depois de comerem foram dormir com Luffy rodeado pelas meninas. Porém, todos acordaram com o grito de Luffy dizendo a Lazy que ele não era carne e para parar de tentar comê-lo, obviamente sonhando. No dia seguinte, Luffy decidiu deixar Usopp e Reiju treinarem sozinhos enquanto ele foi vigiar os outros no mato junto com seus irmãos. Ele pôde ver como eles enfrentaram o mesmo urso do dia anterior.
Nojiko, vão para a esquerda. Anne e Sarah, preparem-se com sua armadura Aki. Robin, prepare sua fleur com Aki para segurá-la e Sanji, vocês vão chutá-lo no final. Nami ordenou a todos. Tudo bem, Nami. Ok, Nami Svan. A maioria deles disse enquanto Sanji pairava ao redor dela. Nami apenas revirou os olhos e ia dar a ordem para a última pessoa. Lazy, você e eu vamos bater nele. Gomu Gomu no Jet Pistol. Todos puderam ver como Lazy lançou o movimento favorito de Luffy no urso, mas não causou muito dano. Urso estúpido, você deveria ser derrotado. Lazy gritou aborrecido. Como você pode ser tão estúpido? Todos gritaram, irritados. Ace e Sabo estavam rindo, enquanto Luffy suspirava pensando que a vida o estava punindo por ser tão idiota. O urso correu em direção a eles com raiva, mas os outros conseguiram executar os planos de Nami, mas a única coisa que conseguiram foi que o urso os deixou e eles se machucaram um pouco, mas pelo menos foi um progresso. Naquela mesma noite, após um banquete com dança entre Luffy e Usopp incluída, Luffy estava em seu quarto sentado em uma cadeira olhando para as meninas adormecidas. Enquanto os observava pensei, estou feliz por ter meu simpático mentiroso Usopp de volta, e poderei aprender a usar armas com ele. A seguir procurarei o último na cama do East Blue e continuarei treinando até sairmos para mar. E então ele foi para a cama dormir com seu harém. Fim do capítulo 6.